O mercado de leilões de veículos desperta um fascínio enorme na gente, né? Mas olha, ele esconde umas complexidades bem surpreendentes. O nosso objetivo nessa análise de hoje é justamente desvendar o verdadeiro custo por trás daquele som do martelo batendo. Vamos transformar aquela curiosidade inicial numa estratégia super segura, descobrindo o que realmente rola nos bastidores dessas negociações. Vamos lá? A primeira dúvida que sempre aparece e que dá o pontapé inicial em toda e qualquer estratégia nesse setor é muito simples. Afinal de contas, quanto custa de verdade comprar um carro de leilão? A resposta vai muito, mas muito além do que a gente costuma pensar. Aquele número final que o leiloeiro anuncia é só a pontinha de um iceberg financeiro gigante. De 15% a 40%. Pois é, essa margem impressionante ilustra o tamanho exato desse iceberg que eu acabei de falar. Dependendo do estado do veículo, tem uns custos adicionais que a gente frequentemente acaba ignorando e que encarecem o lance final de forma drástica. Imagina só o susto de arrematar um bem e descobrir dias depois que o valor real saltou quase pela metade. É exatamente essa dor de cabeça que a gente quer evitar aqui. Para entender toda essa dinâmica, a gente dividiu a nossa conversa em 4 passos super práticos. Primeiro, muito além do arremate. Depois, os 10 custos reais. Em seguida, a famosa fórmula de ouro e, para fechar, transparência na prática. Vamos começar com o nosso primeiro ponto, muito além do arremate. Existe um contraste enorme entre a expectativa de quem está começando e a dura realidade do mercado. O grande mito, a historinha que muita gente conta, é que o valor do arremate já é o preço final. Nada disso. A realidade nua e crua é que o arremate é, literalmente, o quilômetro zero. É só o começo de tudo. Virar essa chave na cabeça é absolutamente essencial para evitar que uma baita ideia de investimento acabe virando um desastre financeiro. Entrando agora no nosso segundo ponto, os 10 custos reais. A anatomia dessa conta final se divide basicamente em 2 frentes. Primeiro, temos as taxas da plataforma. Logo depois do arremate, vem a comissão do leiloeiro, que, detalhe, por um decreto federal lá de 1932, pode chegar a 5%. Além disso, tem as taxas administrativas e os possíveis tributos e débitos atrasados. Aí, na segunda frente, vem o peso da logística e da regularização. A gente precisa colocar na ponta do lápis a retirada e o transporte, a recuperação mecânica ou estrutural, as vistorias no Detran, taxas de transferência e emplacamento, regularização de documentos e, claro, aquele vilão silencioso, o custo de oportunidade pelo tempo que o veículo vai ficar ali sem uso. Agora, o coração de toda essa operação atende por um nome simples, o edital. Ele é tipo a constituição do leilão, sabe? A maior rede de segurança que a gente tem. É o edital que detalha tintim por tintim quais daquelas taxas vão ser cobradas. E o mais importante, se as dívidas que o carro já tinha passam para quem está comprando ou se são quitadas por quem está vendendo. Não dá para ficar no eu acho. A regra está toda escrita ali. Ignorar a leitura completa do edital é, com certeza, a receita certa para torar prejuízo. E olha, esse malabarismo financeiro todo não é uma coisa de uma plataforma só não, viu? Custos ocultos e cálculos detalhados são exigências universais desse mercado. Seja operando em gigantes multinacionais como a Copar ou a Superbid, ou usando as casas tradicionais daqui, como todas essas listadas aí na tela, Freitas, Mirlan, Mega, Loop, Pestana, Central Leilões, Deseolance, a matemática é implacável. A estrutura do mercado é super padronizada, então a cautela tem que ser a mesma em qualquer ambiente escolhido. Chegamos então no nosso terceiro e mais aguardado tópico, a fórmula de ouro. Tem como desconstruir essa matemática e blindar o nosso patrimônio usando uma equação que é imbatível de tão simples e direta. Funciona assim. Passo 1. A gente estabelece a base usando o valor de mercado pela tabela FIPE. Esse é o nosso teto máximo. Passo 2. A gente subtrai desse teto a soma rigorosa de todos aqueles 10 custos adicionais que acabamos de destrinchar. E por fim, o passo 3. A gente subtrai do que sobrou o valor que se pretende dar de lance. É como montar um grande quebra-cabeça, e essa desconstrução mostra a verdadeira essência da oportunidade. E como a gente lê o resultado dessa conta? Muito simples. Dê um número positivo, sinal verde. Isso indica que tem uma margem de segurança e uma vantagem financeira real ali. Agora, se a conta bater no zero, ou pior, ficar negativa, o diagnóstico é clínico e direto. Não existe nenhuma vantagem financeira nesse lote específico. Saber a hora exata de recuar é uma virtude tão importante quanto saber o momento certo de arrematar. Para reforçar isso, olha só o que os especialistas afirmam. O cálculo do custo total antes do arremate é o critério isolado que mais impacta a satisfação do comprador. Decisões devem ser técnicas, não emocionais.
Gente, o ambiente do leilão foi desenhado para ser frenético mesmo. O reloginho piscando, os lances subindo, a adrenalina tentando assumir o controle. Mas as decisões que trazem sucesso vêm de números frios, da matemática pura e nunca no calor da emoção. E, para fechar a nossa análise, vamos ao quarto ponto: transparência na prática. 91% de satisfação entre compradores recorrentes. Esse é um número muito forte. E é o dado da Miura Leilões. O mercado pode ser bastante desafiador, sem dúvida, mas quando a plataforma trata a transparência de informações como uma prioridade do sistema, níveis de satisfação excepcionais como esse não só são alcançáveis, como acabam virando a regra para quem opera com consistência. Todo esse nível de confiança tem base. São 12 anos de histórico no mercado brasileiro, com mais de 12 mil lotes vendidos e sempre sob a chancela de leiloeiros públicos oficiais habilitados pela JuSesp. Mas, sinceramente, o grande diferencial na prática é o rigor que eles têm em entregar editais super completos e transparentes logo na fase de pré-arremate. Ter essa clareza absoluta de informações é o combustível que a gente precisa para aplicar a nossa fórmula de ouro sem errar a mão. Então, a regra fundamental para atuar nesse segmento se resume a uma tríade de ações essenciais e inegociáveis. Primeiro, acessar sempre os editais na íntegra. Segundo, verificar meticulosamente cada uma das taxas aplicáveis. E terceiro, só aí, executar a fórmula de ouro. Fazer isso tem que virar um reflexo automático de proteção antes de confirmar participação em qualquer disputa. Entender as regras do jogo desmistifica completamente aqueles custos que pareciam ocultos, não é mesmo? A matemática de proteção não é mais um segredo para ninguém aqui. O que importa é que a leitura técnica sempre prevaleça sobre a adrenalina em todas as negociações futuras. Afinal de contas, a verdadeira vitória não acontece na batida do martelo, mas sim na preparação antes dele. E fica aqui a nossa provocação para encerrarmos. A próxima decisão vai ser no impulso do momento ou vai ser baseada na técnica impecável do cálculo prévio? Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.